Oi, gente. Boa noite. Paz seja convosco. Louvado e engrandecido eternamente seja o nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A ti toda a honra, a glória, o domínio e poder, Senhor. Soberano, Rei, eterno. Te amo, Senhor. Nós te amamos. Anelamos pelo teu Santo Espírito todos os dias de nossas vidas. Gratidão a ti, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e fará em nossas vidas e na vida da nossa parentela, nossos familiares e amigos. Te agradecemos, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Quando pecamos contra ti ou contra um irmão, por palavras, pensamentos, atos, omissão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Amém. Gostaria, e assim farei, ler o Salmo 62, esperança somente em Deus. Somente em Deus a minha alma espera, silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão o nome? Todos vocês para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera. Espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Glória a Deus. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus e de fina estirpe. Não passam e de fina estirpe. Não passam de falsidade, pesados em balança. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouve isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça. Glória a Deus, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Exaltado eternamente seja o teu nome, Espírito Santo, Paráclitos. Anelo pela tua presença, Senhor, todos os dias da minha vida. Exaltado seja sempre o teu nome. Amados, eu hoje não estou querendo aparecer, tá bom? Porque a gente, para estar em público, tem que trocar de roupa, tem que aparecer com uma boa, né? Uma boa aparência. E às vezes a gente não tá para. Convém que a palavra seja ministrada. Convém que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça e eu desapareça. Então, aqui, ó, vou ler só um trecho que está em Mateus 7. Quer dizer, vou ler só um trecho, não, com relação a esse texto dos falsos profetas, vou ler só um trechinho. Mateus 7. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas
de espinheiros ou figos de ervas daninhas, porque eu vou falar sobre os frutos, entendeu? Através da árvore conhecereis os frutos. Assim diz a palavra do Senhor, está escrito. Então tem esse trechozinho aqui que fala dos falsos profetas. Mas na verdade, a palavra que o Senhor me deu foi para falar sobre conhecereis a árvore pelos frutos. Na verdade, o que há, eu fiz até um esboço. O que há em nós, na verdade, o que importa é o que há em nós. O que nós produzimos todos os dias, constantemente. Exceto que, às vezes, né, um de nós somos seres humanos, somos passíveis de falhas, né? Muitas das vezes a pessoa pode errar, pode se arrepender, pode consertar um erro. E se tratando de salvação e arrependimento e ser transformado pelo Espírito Santo, a pessoa muitas das vezes passa pela transformação que provém, que é através do Espírito Santo, e glórias e glórias e glórias a Deus por isso. O próprio Espírito Santo, ele convence o pecado, o ser humano do pecado do justiça, do juízo e da justiça. Então, isso é uma transformação maravilhosa. O ser humano, ele ter a consciência, ter a ciência da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, porque lá em Oséias 4:6, a palavra do Senhor está escrito que o Senhor diz: o meu povo perece, meu povo é destruído por falta de conhecimento da minha palavra. Então, quando o ser humano, e Jesus diz em João 8:32, ou 36 também, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a pessoa conhece a verdade, a pessoa passa por uma transformação, né? Que é chamada também de metanoia. É uma transformação no Espírito Santo. Através dele, ele faz uma mudança na pessoa. E a pessoa, tudo aquilo que você sentia prazer de fazer antes, né? As coisas mundanas, as coisas. Eu não esqueci do texto que eu comecei, o Espírito Santo me deu para começar a falar, mas eu vou falar vários dentro desse assunto dos frutos que é produzido através que nós conhecemos a árvore através dos frutos. Então, dentro desse texto aí, haverá um contexto, né, de vários capítulos e versículos que estão coligados, né, estão dentro deste, contextualizando esse assunto, sobre esse tema, sobre esse capítulo, onde fala tanto Lucas 6:44 como Mateus, que fala também sobre que conhecereis a árvore pelos frutos. O que nós temos produzido? Depois que a pessoa conhece, aí eu vou lá no início. A pessoa vivia no pecado. A pessoa passa a ter uma transformação de vida e após ter uma transformação de vida, a pessoa passa a dar bons frutos que outrora essa pessoa poderia não ter dado. Por quê? Porque houve uma transformação de vida. Para que haja essa transformação de vida, é necessário que a pessoa se disponibilize. Porque muitas das vezes, amados, nós vamos ministrar a palavra, pregar o evangelho e proclamar o verdadeiro, o genuíno
evangelho e a pessoa não se disponibiliza a fazer de acordo com o que está determinado na Bíblia. Ela quer dar o jeitinho próprio dela, tipo, voltado para tradições, porque quem sabe até ela foi criada numa. Não é só isso, não, porque eu também fui criada. Eu posso dar o meu exemplo, né? O meu exemplo, assim, citar o que aconteceu comigo, que quando eu criança, minha mãe me levava para uma. Eu fui criada, nascida dentro de uma família que ela tinha uma tradição católica. Aqui nós não estamos falando sobre religião, mas tocando nesse assunto porque diz respeito a procedimentos que não condizem com o que Deus determinou na Bíblia Sagrada, que nós não devemos ter ídolos, deuses estranhos. Então, quando a pessoa ouve a palavra e obedece, a pessoa passa a dar frutos concernentes às coisas que Deus determinou. Então, passa a valorizar os valores de Deus, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, que o maior deles é você reconhecer o Deus Todo-Poderoso, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor disse que se nós cumpríssemos esses dois mandamentos, nós estaríamos longe do reino dos céus. Nós sabemos que não é só isso, mas esse aí é um dos mandamentos, dois maiores mandamentos da Bíblia. Então, a pessoa que obedece, se disponibiliza a obedecer, crer que Jesus é o Senhor, que Deus já ressuscitou ele dentre os mortos. É o terceiro dia ele ressuscitou. E antes dele subir ao Pai, ele enviou o próprio Espírito e este habita em nós para que nós façamos aquilo que agrada a ele, ficar distante do pecado, passar. Nisso você passa a dar bons frutos. Bons frutos e óbvio, evidente, que a pessoa passa a praticar o que agrada a Deus, passa a ter boas obras. E nós sabemos, mas já foi dito, o próprio Espírito Santo já revelou aqui, relatou, que a fé, a salvação é através da graça, mediante a fé, e isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, vivemos na dependência de Deus, totalmente. Nada somos, nada podemos, se não estivermos alicerçados na rocha que é o Senhor. E a Bíblia até fala sobre a diferença de uma casa, mas ele dá esse exemplo de casa, porque ele usa nosso corpo, nossa mente, nosso espírito como espiritualmente, nossa alma e nosso espírito, como o templo e morada dele. Então, do Espírito Santo. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso corpo, nós temos que ter cuidado do jeito que nós alimentamos o nosso corpo, a nossa vida física. Nós temos que alimentar a nossa vida espiritual. E como você alimenta a sua vida espiritual? Tá tudo dentro do texto, do mesmo assunto. A árvore, conhecereis a árvore através dos frutos. Como eu havia falado antes, o Espírito Santo tocou em meu eu, para meu íntimo, para que eu pregue diversos versículos, mas tudo dentro do contexto dos frutos, que conhecereis a árvore, né? Conhecemos a árvore através dos frutos. Então, vou falar vários versículos que ele me deu.
Foi ele mesmo que mandou falar assim. Então, a pessoa, depois que conhece a Cristo, ele passa a obedecer, então ele passa a dar bons frutos. Embora ninguém é só flores, ninguém só produz bons frutos. Óbvio, é evidente que todos nós temos a natureza adâmica, a natureza carnal também, a natureza que herdamos dos nossos pais espirituais, mas em Cristo Jesus, o que vai prevalecer em nós é aquilo que você puser em prática, aquilo que você alimentar, como aqui o Espírito Santo acabou de falar, que nós devemos, assim como nós alimentamos o nosso corpo, devemos também alimentar a nossa alma, o nosso espírito, com o que o Senhor nos deu para colocar como importante e da importância da vida espiritual, da importância de princípios de Deus, valores que outrora a pessoa poderia não dar tanto valor, mas quando você passa a conhecer a verdade, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, aquela sede que você tinha do mundão, a pessoa passa a não ter mais das coisas carnais, embora tenhamos a natureza pecaminosa, mas nós, depois que conhecemos a Cristo, o pecado não habita mais em nós. Nós não temos mais aquela sede de pecar, embora somos pecadores. Mas, se estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Quando nós nos batizamos no batismo do Espírito Santo na igreja, nós nos comprometemos de matar, sepultar a velha criatura. E quando nós subimos, porque é o batismo por imersão, molha o corpo todo. Quando você se levanta, não é apenas um banho de piscina. Quando você se levanta, tipo assim, um banho de tanque. Não é só isso. É você se levanta, você está renascendo em Cristo. É um comprometimento, um arrependimento da velha criatura, das coisas que ficaram para trás. E você se compromete com o Espírito Santo, buscar fazer aquilo, as coisas, aquilo não, as coisas concernente que Deus determina. Então, embora sejamos pecadores, não é que a pessoa vai se batizar, nunca mais vai pecar. Isso seria uma utopia, porque somos falhos, mas se pecamos, nos arrependemos, nós temos um advogado que ele diz que quando todo aquele que confessa os seus pecados e se arrepende, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, por quê? Porque ele nos conhece, antes de sermos filhos de Deus, somos criatura dele, ele conhece que foi ele que nos criou, ele sabe as nossas falhas, ele conhece a nossa mente, ele sonda os nossos pensamentos e corações, ele sabe, esquadrinha nossos corações e prova os nossos pensamentos. Então ele conhece cada detalhe, cada fio do nosso cabelo. Não foge dele. Então, voltando ao texto, que é: conhecereis a árvore pelos frutos. Então, assim, nem todo mundo vai dar bons frutos o tempo todo. Embora a palavra do Senhor diz, não estou sendo contra a palavra de Deus, eu estou falando assim, trazendo para o ser humano, a pessoa, para a nossa realidade. A palavra do Senhor é verdadeira, isso é inquestionável. Isso é fato real. Tudo que tem na Bíblia é verdade. Ele é a verdade. Então, conhecereis a árvore pelos frutos. O que vai predominar em cada um são os frutos que a pessoa produz. Isso aí é fato real, não é? Isso é fato real. A psicologia até também
diz, né? A psicologia também diz que através do comportamento vai saber o caráter da pessoa, as ações. Eu fiz até um esboço aqui, eu vou ler. Toda árvore que não dá bom fruto. Ai, ventilador, não desmarca não, ventilador. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Muitas vezes é fácil parecer uma árvore frutífera, mas Jesus disse que seríamos conhecidos pelos frutos que produzimos. A árvore má não produz bons frutos, como a árvore boa não produz frutos ruins, né? Frutos maus. Os benefícios que temos quando guardamos em nosso coração os mandamentos, as ordenanças de Deus, teremos nossos dias aumentados na terra. A benignidade e fidelidade do Senhor sempre estarão conosco. O Espírito Santo me deu aqui vários versículos para ler, e assim farei. Devemos alimentar nossa alma com a melhor comida, né? O melhor alimento espiritual, que não falta nunca, que nos sustenta em todos os momentos e nos ajuda a dar melhores frutos. A palavra de Deus, quando ouvimos no culto, na célula, no encontro, meditar nela e praticá-la. Jesus diz que o homem que cumpre, pratica ou que escuta, né, a palavra de Deus, o Senhor diz: assemelhá-lo-ei, se não me foge a memória, está lá em Mateus 7, 24, assemelhá-lo-ei a um homem prudente. Porque um homem, quando ouve e não pratica, ele se torna um insensato. Assim a Bíblia diz, está escrito. Então ele me deu aqui alguns versículos, eu gostaria de ler. Mateus 7. Assim quer dizer. Pelos seus frutos vocês conhecerão, por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, nem a árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Nós temos, amados, o capítulo e versículo onde a palavra de Deus diz que no dia do julgamento, a pessoa que não serviu ao Senhor ou não serve ao Senhor, mesmo que essa já tenha partido daqui da terra, mesmo que ela já, a Bíblia diz dorme, né? Mas a gente sabe assim que são pessoas que já faleceram. Existem aquelas que serviram ao Senhor, o Senhor onisciente, ele sabe quem em vida serviu a ele. E quais foram os frutos que aquela pessoa deu, né? Como o Espírito havia falado antes. Existem pessoas que isso é um pouco assim relativo, porque a pessoa outrora pode ter dado maus frutos e passar a dar bons frutos. A partir do momento que conheceu a verdade, com certeza, se realmente ela foi convertida ou convertido, porque quem tem esse poder, nós sabemos que é o Senhor,
É o Paráclitos, o Espírito Santo, que tem esse poder de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós levamos o Evangelho e ele completa a obra. Não podemos exigir que o outro, ao ouvir a palavra de Deus, ele imediatamente cumpra, não é? Cumpra que o Senhor determinou. Mas nós deixamos ali a semente do Senhor e essa semente, com certeza, ela vai produzir. Muitas das vezes, aconteceu comigo. Eu me lembro que eu morava, não importa onde eu morava, faz tempo isso. E eu vivia com uma pessoa, eu já tinha promessa de Deus, claro, a gente sempre tem promessa desde do ventre da mãe da gente, mas eu digo assim, eu não tinha noção de que eu iria amar tanto a Deus e a sua palavra. E naquela época, Deus já usava pessoas. A primeira vez, veio, falou, eu, por não ter o conhecimento da palavra, como está escrito no início da live, eu falei, o Espírito Santo mostrou, Oséias 4:6, que eu não tinha conhecimento da verdade, então eu ia para lugares que falava de Deus, mas não era o que Deus realmente queria para minha vida. Então, não era o verdadeiro evangelho. Então, Deus muitas das vezes a pessoa ouve a primeira vez, ouve a segunda. Tem pessoas que na primeira vez que ouve já assimila, passa a praticar, começa a obedecer ao Senhor, isso é maravilhoso. Então, assim, muitas pessoas às vezes já tinha bons frutos, mas não levava tão a sério as coisas de Deus. Então, assim, voltando para o texto de bons frutos, através da árvore conhecereis os frutos. E os maus frutos? Os maus frutos, amados, a gente se depara todo dia. Isso aí já é o mais, assim, constante. Você, muitas das vezes, você se depara. Ontem mesmo eu me deparei com uma coisa que, na hora, assim, aí eu falei, e é assim, é? E é assim? Deus não se agrada disso. Porque existem, gente, o mundo tem muitas pessoas, diversas pessoas, né? E dentre essas pessoas, nós estamos falando sobre